Amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando o ensejo que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. O livro do Evangelho escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3 e 4. Depois, por gentileza, vou pedir para você abrir o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Doutor Lucas. Para quem não sabe, Lucas foi um grande cirurgião. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Que diz assim: e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Bonito, mais claro, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Quem pediu, crente? Hã? Não, quem pediu? Jesus. Sim. Tem certeza que foi Simão mesmo? Jesus. Vamos lá. Um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora, por gentileza, abra a sua Bíblia no João capítulo 21. João capítulo 21, não vou esperar porque do tempo. Mas a fé vem pelo ouvir. Se você achou, amém. Se você não achou, procura aí e vai dando glória. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Beira, ou mar da Galileia, como você quiser falar, é a mesma coisa. E manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Descendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis, Lançaram-na, pois, a já. Não podiam tirar pela multidão dos peixes. A conversa aí, adolescente. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Para quem não sabe, 200 côvados é aproximadamente 100 metros. Levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe pôs em cima do pano. E os irmãos podem se assentar dando glória. Glória a Deus. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pelos irmãos que foram conosco ali na nossa reunião da convenção.
Quero agradecer aos irmãos, que os irmãos estiveram ali conosco. Foi uma bênção muito grande e nós fomos ali reconhecidos pela convenção, como já tinha dito aqui. Hoje foi a entrega do nosso diploma, da nossa ordenação, porque de verdade nós já éramos consagrados, mas como a gente faz parte de uma convenção, então a convenção que a gente faz parte, ela tem que se reconhecer o nosso chamado, para a gente trabalhar direitinho, tudo certo. Isso aí é dentro da margem da lei, é dentro da lei. Então, irmãos, graças a Deus, os irmãos estiveram lá conosco. Eu até quero agradecer os irmãos mais idosos, que tiveram a paciência de esperar, porque a reunião de convenção é assim mesmo, demora mesmo. Teve Santa Ceia com a bênção. Quem estava lá sabe o que eu estou dizendo. Quero agradecer o prefeito Nilton, os nossos irmãos aí, nossa irmã Wanda, nossa irmã Maria, nosso irmão José, que tiveram a paciência de esperar. Os irmãos dão ainda para ver como não é fácil a vida do pastor, do missionário, que tem que estar lá, tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que estar aqui, é responsabilidade aqui, é responsabilidade lá. E às vezes é por isso que o pastor e o missionário se sentem sozinhos aqui. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado pessoas aqui para nos ajudar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela sua vida, né? Orlando, né? Que disponibilizou o carro, nosso irmão Jonathan, enfim, que Deus abençoe a todos, para a glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, em rápidas palavras, porque o tempo já nos convida, e eu não quero demorar aqui nessa noite. Ainda temos uma apresentação de uma criança, graças a Deus, né? Vamos apresentar uma criança aqui ainda hoje. Eu não quero demorar, não quero ser extenso, mas essa palavra, a qual nós lemos aqui esta noite, está ardendo no meu coração desde ontem. Ontem tivemos ali na igreja do pastor Alex, na Ministério Sassardente, que foi o 7º congresso de missões, 7º conclave de missões. E o próprio Senhor que me deu essa oportunidade de ser um dos pregadores, de estar ali. E tivemos ali ontem, e foi uma bênção. Foi uma coisa extraordinária. E desde ontem essa palavra está ardendo no meu coração. Ah, pastor, mas o senhor vai repetir a palavra? Não, eu não vou repetir a palavra, porque eu acredito assim, que o Deus da palavra, o verbo encarnado, o verbo vivo, irmãos, ele nos dá a palavra nova toda hora. Aleluia. Nesse exato momento que é 20 horas e 45 ou aproximadamente 43 minutos, nesse exato momento, em muitas igrejas por aí, alguns pregadores estão abrindo a Bíblia nesse mesmo capítulo, lendo esse mesmo versículo, mas são mensagens diferentes, revelações diferentes, porque Deus é uma fonte inesgotável. É por isso que nós iremos sair daqui diferente. É por isso que você vai sair daqui alcançado por Deus. Por quê, pastor? Porque mesmo você entrando aqui caído, cabisbaixo, esgotado, sem força, sem fogo, aleluia, sem vigor, o Senhor, que é a fonte inesgotável desta água, você vai beber, vai sair daqui saciado, transbordado, avivado, fortalecido, de pé, e o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Quem acredita nisso? Você já pode jogar a mão para cima e dar um glória gostoso para Jesus. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui dois respectivos textos. O texto de Lucas, que o doutor Lucas relata, fala da pesca maravilhosa. Mas o texto que João escreve fala da pesca milagrosa. Há uma controvérsia aqui. Há uma diferença muito grande entre a pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. A pesca maravilhosa de Lucas está dizendo que esse relato aconteceu. Jesus estava no barco com o discípulo. Jesus estava chamando os discípulos, aleluia, para ser pescadores. E um detalhe aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, nessa pesca maravilhosa, os discípulos estavam no alto mar com o barco, aleluia. Mas a pesca milagrosa que João relata, a Bíblia vai dizer que os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, já estavam quase chegando à beira da praia. O barco estava quase chegando na beira da praia. E detalhe, e Jesus aqui já havia
Senhor. Este episódio que João escreve aqui, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor, e os discípulos ficaram dispersos. Dois foram para o caminho de Emaús, outros foram para lá, outros foram para cá, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque João aqui já está relatando de uma profecia que Zacarias 13:7, aleluia, tinha que se cumprir. E o que diz, pastor, em Zacarias 13:7? Diz o seguinte, aleluia, de uma profecia que teria que se cumprir, e se cumpriu de fato. O que diz ali, pastor? Diz o seguinte, que chegará um dia que o pastor será ferido e as suas ovelhas ficarão dispersas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu quando Jesus foi para Pilatos, isso aconteceu quando Jesus foi para a casa de Caifás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E até o nosso irmão Luciano aqui disse aqui no começo: Pai, em sua mão entrega o meu espírito, está consumado. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos, uns foram para o caminho de Emaús, outros se espalharam. Só que João relata aqui, e ele mesmo estava lá, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E João relata aqui o seguinte: Pedro ficou